Boa noite a todos. Parabenizo a mesa aqui na pessoa do deputado Lucas Neves. Bom, o prazo está longo, teria como a gente conversar mais umas 2 horas, uns 2 dias, mais algumas semanas, mas o objetivo aqui, o tempo é curto. Então, eu peço que vocês também me ajudem aqui, porque eu quero interagir um pouco com vocês que estiveram aqui, né? Por favor, os produtores rurais, quem produz aqui, planta, cria, levanta a mão, por favor. Os caçadores agora, levantem a mão, por favor. Por favor, os caçadores, fiquem em pé comigo, por favor. Obrigado. Vocês estão filmando isso? Por favor, moça, levanta e filme isso aqui para nós. Eu quero que vocês repitam comigo, se vocês puderem. Eu sou caçador. Só isso. Eu sou caçador. A gente ouve controlador, manejador, sei lá, me chama de meu amor. Mas o fato é, por que nós estamos aqui, por que eu estou aqui, por que eu estou, pelo menos, presidente da Associação Brasileira de Caçadores? Porque eu sou caçador. E, para a gente, antes da gente sentar, se vocês puderem repetir comigo uma outra coisinha. Aqui tem javali. Aqui tem javali. E é por isso que a gente está aqui hoje. Meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade. Mais do que tudo, espero poder honrar essa confiança do deputado e de todos aqui presentes. A gente tem hoje 15 anos de trabalho em relação à defesa da caça regulamentada. Quando a gente começou 15 anos atrás, já haviam outras pessoas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, só para a gente falar de Brasil, que estavam lutando pela regulamentação do controle de javali. Uma das formas da gente, quem quiser acompanhar essa história, pode ir lá e ver que em 2010, Santa Catarina colocou um regulamento para fazer o controle de javali. Então, o que a gente está propondo aqui não é novidade. Quem acha que não é possível, resgata essa história, está lá em 2010. E uma coisa interessante lá em 2010 é que, naquele momento, diversos estados, não só Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente lá também em Minas Gerais, onde eu estava na época, a gente estava propondo regulamentações estaduais. E aí, como bem disse o Colato, como o deputado Lucas bem sabe, essa pressão estadual acaba mexendo algumas engrenagens lá em cima também. Por quê? Porque regulamentação, acima de tudo, é poder. E Brasília não vai querer abrir mão de poder. Então, assim, o fato da gente botar essa fogueira aqui no calcanhar deles, e aí eu acredito que não só eu, como os amigos aqui, não importa se a regulamentação for estadual ou federal. O que importa é que a gente possa fazer o nosso trabalho. Né? E o nosso trabalho hoje é, sim, matar javali. E eu falo matar javali porque, em algumas oportunidades, né, inclusive numa entrevista, num podcast recente, o pessoal, e aí, Rafael, o que vocês fazem? Então, eu falo assim, olha, eu mato o bicho pela conservação. É interessante esse choque de realidade, que o pessoal, às vezes, não tem noção. Um jardim, para ficar bonito, um pomar para produzir, precisa de poda. Então, assim, eu, como engenheiro agrônomo de formação, a gente sabe que numa lavoura, muitas das vezes a gente tem que decidir o que nasce e o que morre. Porque, às vezes, a gente quer grama, mas não quer tiririca. Quer o milho, a soja, mas não quer a planta daninha. Quando eu tenho uma lavoura e estou conduzindo a lavoura, eu tenho que controlar lá lagarta, percevejo. Na pecuária, a gente tem a questão aí do carrapato. Na cidade, nas casas, a gente tem rato, barata, pernilongo. E ninguém está parando para ver qual que é a cor do bicho. Se a gente botar por analogia, o rato doméstico, ele é praticamente igual ao javali. Lá na casa da Dona Maria. Por quê? Porque é uma espécie exótica, ela é invasora, transmite doença, pode causar danos à produção, ou pelo menos aos alimentos ali. Então, assim, é exatamente igual. E eu pergunto aos senhores, faço esse desafio, do porquê que a Dona Maria não tem que preencher o CIMAF, tirar um CTF. Tá?
Por que o produtor rural, que mora na área rural, ou pelo menos transita nela, tem que ser considerado quase que previamente um criminoso em potencial? Tá? Eu estou aproveitando esse espaço aqui para falar coisas, deixar algumas mensagens aqui que certamente vocês não vão ver nas redes sociais, que certamente vocês não vão ver lá no Aqui Tem Javali, no Instagram, Facebook, etc. Por quê? Porque esse é o momento da gente poder estar falando algumas coisas frente a frente, olho no olho. Essa luta nossa é muito antiga. Como o nosso deputado aqui, Valdir Colato, hoje secretário, bem falou, há muitos anos atrás, e por Santa Catarina, nós tivemos uma audiência pública no Senado Federal, em 2016, com indicação do então deputado Dário Berger, daqui de Santa Catarina, para falar quase as mesmas coisas que nós estamos falando aqui hoje. Então, assim, eu gostaria muito que a gente pudesse evoluir. O regulamento atual, que é de 2013, só para lembrar, assim, em 2008 eu comecei o nosso trabalho aqui no que foi a rede Aqui Tem Javali. Nós começamos no Orkut. Para quem é mais jovem e andar alguma coisa em rede social, sabe que o Orkut nem existe mais. Além disso, em 2013, quando houve a regulamentação federal, no governo Dilma, do PT, tá? Então, assim, às vezes o que se coloca em relação à ideologia, partido e tal, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, assim, o Javali não existe só de hoje. Nós temos aí, pelo menos em questão de regulamentação de controle no Brasil, desde 98. É muito tempo para ficar cevando um problema, tá? Encerando um problema. Nessas enceradas, nessas incubadas de problema, quando eu falo que houve a regulamentação de 2010 em Santa Catarina, os iluminados de 2010 aqui em Santa Catarina colocaram que podia ser feito com armadilha ou ceva, porque alguém ficou com dó no ar-condicionado e não queria que os cães participassem do controle. O que aconteceu naquela época, para os senhores terem bem ideia e ficar documentado nos autos aqui? Santa Catarina, naquela época, tinha 15% do território com javalis. Em 3 anos, saltou para 85% do território. Sem cachorro. Sem cachorro. A gente tem que combater... O nosso principal inimigo talvez seja a desinformação. A desinformação ela pode ser usada de diversas maneiras, né? Ela é uma arma, não deixa de ser uma arma. A narrativa, as mentiras. E muita gente tenta repetir mentiras ao ponto que elas se tornem verdades. O problema é que elas nunca serão verdades. Para vocês terem uma ideia, aproveitando realmente esse espaço, uma das mentiras que falam em relação ao controle de javali é que, de forma geral, vejam bem, nós estamos num momento onde mais de 2.000 municípios no Brasil têm presença de javali. São declarados como tendo presença de javali. Hoje, tem-se uma ideia que, por mês, os javalis ocupem cerca de 1 milhão de novos hectares no nosso país. Rafael, isso é muita loucura. Mas é o que o professor bem colocou aqui. Nós estamos lidando hoje com o java-porco. O java-porco ele tem essa taxa de reprodutiva absurda. E é o que levou, inclusive, países supostamente muito mais organizados e com muito mais recursos que o Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do estado do Texas, perdeu o controle. Por quê? Porque você tem uma taxa de reprodutiva muito grande. E, mais do que tudo, se a gente não consegue resolver aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, como é que vocês imaginam que está o nosso Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará? Gente, não tem ser humano lá. Entendeu? Muitas das vezes você tem produção agrícola, tem municípios para lá que é comum você ter, por exemplo... um caso que eu conheço bem, Chapadão do Céu, 120 mil hectares de milho para 12 mil habitantes. Se entrar javali, vamos lembrar que nós temos um Código Florestal, e aí para 120 mil hectares de milho no Cerrado, nós não temos menos que 60 mil hectares de reserva.
Né? Então, você tem um território de 180 mil hectares para 12 mil habitantes. Se entrar porco numa condição dessa, não tem quem faça. Né? Então, assim, tinha que liberar hoje bazuca, metralhadora, helicóptero. Isso aí é coisa da Glaze, viu? Porque falaram que o governo deveria fazer. O governo, com todo respeito, tem dificuldade de atender o que já lhe é concedido. Né? A gente é parceiro e solidário com a Polícia Militar, outras forças de segurança, que já é difícil fazer as tarefas propostas. O que dirá ter que ir no mato correr atrás de porco? Não faz sentido. Outra coisa, seguindo nessa questão das narrativas, só para bater assim exato em algumas coisas, o pessoal fala que os caçadores espalham javalis, que o principal fator de distribuição é a questão de soltura de javali. Olha, nós não estamos